Olá, meu nome é Giana, eu sou professora de design da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e eu costumo pesquisar nas interseções entre o design e o audiovisual. Esse trabalho que eu trago aqui, ele é fruto da observação de imagens, microvídeos, memes que circularam nas nossas redes digitais durante a pandemia de Covid-19. Eu reparei de uma maneira um tanto inesperada, dada a gravidade da situação, que boa parte dessa produção tinha traços de comédia, notadamente de comédia física ou slapstick, como a gente chama esse gênero dentro dos estudos de cinema. Essa comédia slapstick, para dar uma primeira ideia, ela pode ser facilmente reconhecida a partir de seus grandes expoentes, como Charlie Chaplin, Jerry Lewis. A gente pode pensar em Os Trapalhões, a partir aqui do Brasil, alguns traços de El Chavo, no México. E é uma comédia que basicamente se caracteriza por produzir humor físico a partir de quedas, de golpes, de tombos. Então, a minha proposta aqui, a partir desse trabalho, pensando nesse imaginário, é pensar que essa produção dos microvídeos da pandemia não ofereceu apenas um tipo de alívio cômico, ou talvez até mostrou um tipo de dissociação a partir da gravidade da situação em que a gente enfrentava, mas pelo contrário, eu quero propor que a gente pode pensar a partir dessa produção em uma resposta estética ao que estava acontecendo e, por extensão, na produção de um discurso potencialmente contra-hegemônico em relação ao discurso dominante da cultura material do antropoceno. Então esse é o mote do trabalho que eu estou apresentando aqui e que eu chamei de Antropoceno na Ribalta e na Berlinda, o discurso crítico de microvídeos cômicos produzidos na pandemia. Em primeiro lugar, acho que cabe assinalar que eu situo a própria pandemia como uma consequência do antropoceno, ou seja, é uma das consequências que aparece no bojo das transformações dos sistemas geofísicos da Terra provocadas pelas atividades humanas, o que motivou a proposição deste termo. Como nós sabemos, um dos principais efeitos dessas transformações é a mudança climática e a pandemia também pode ser incluída nesse escopo. Em função desse vínculo e do caráter de urgência da crise sanitária que a gente enfrentou, a pandemia acabou sendo uma grande catalisadora de debates públicos e de manifestações midiáticas sobre o tema do antropoceno. Eu defendo que a produção que eu estou propondo analisar, alimentada pelo que chamamos no Brasil de fábrica de memes, ou seja, uma produção muito popular e bastante vasta, é uma dessas manifestações também. A proposição que estou fazendo se fundamenta no partido metodológico utilizado e que consiste basicamente em analisar essa produção de imagens e microvídeos a partir da imaginação do gênero da comédia slapstick, destacando suas características e aportes teóricos. Essa filiação ao gênero slapstick, além de ser um ferramental de análise, nos possibilita avançar na questão proposta a partir de 3 fatores que eu vou primeiro listar para depois discorrer um pouquinho mais sobre cada um. Então, primeiramente, observando essa produção recente por esse viés do slapstick, destacamos seu caráter materialmente informado, que é o mote básico da comédia slapstick, o que se mostra interessante para pensarmos nos engodos produzidos pelos discursos desenvolvimentistas que acompanham a produção material do antropoceno. 2. Inserindo essa produção no repertório da comédia slapstick, podemos observar uma espécie de linha do tempo do antropoceno. E isso ocorre porque um dos princípios da comédia slapstick é trabalhar com a repetição de rotinas. 3. Por fim, a comédia slapstick ela é caracterizada por uma postura iconoclasta em relação ao poder, embora isso também seja bastante ambivalente. Então ela produz uma forma de riso carnavalesco, segundo a proposta de Bakhtin, que ao mesmo tempo é concedido pelo poder, mas que também produz rupturas. Desta feita, essa filiação pode levantar o potencial contra-hegemônico dos microvídeos da pandemia, conforme estou defendendo. Enumerados fatores, vou discorrer um pouco mais sobre cada um. Primeiro, como já assinalei, a comédia slapstick é materialmente informada. O que isso quer dizer? A Landale define o slapstick como uma resposta ao fato da vida ser física. Não por acaso, o estereótipo por definição dessa comédia é o escorregão na casca de banana. Portanto, com uma definição bem básica, podemos dizer que a comédia slapstick produz suas gags através da interação corpo-mundo físico. Essa interação ela é sempre muito áspera e exasperadora na comédia slapstick. A graça está precisamente em ver o comediante tremendamente encrencado a partir de afetações corporais muito exageradas diante dos interditos da vida material,
que também são maiúsculos e sensacionais nessa comédia. Daqui a gente tira outra característica. A comédia slapstick tira partido desse estar no mundo materialmente através da estilização das nossas restrições físicas. Por isso, Jenks fala que a comédia slapstick ela está mais no domínio do cinema de atrações do que no cinema clássico narrativo. Ou seja, na comédia slapstick privilegia-se o espetáculo, a verossimilhança e a narratividade. Desse modo, a gente não está tão preso dentro das convenções do cinema realista, o que decididamente impacta na maneira como os objetos de cena aparecem na tela. Quando os objetos de cena estão libertos das normas das relações causais lógicas, ou de normas de prescrições utilitárias, ou ainda da economia narrativa, os objetos cênicos, cenários, figurinos podem trazer reverberações mais diretas, comentários mais diretos em relação à nossa cultura material. Em boa parte das vezes, eles aparecem dotados de vida própria, como se tivessem uma força anímica, e se recusassem a servir os seus senhores. André Bazin, ele vai falar sobretudo em relação ao Carlitos, para dar um exemplo, que para o Carlitos, do Chaplin, ele nunca consegue fazer o uso dos objetos que aparecem em cena dentro da sua prescrição social, que presume já um tipo de partido projetual, como a gente poderia falar como designers. Sem dúvida, essa característica levando um comentário crítico em relação aos nossos projetos, aos objetos e tecnologias, aos artefatos que são fruto do engenho humano e que parecem nos trair diante das leis naturais numa comédia slapstick. Se o mote dessa comédia é justamente a interação ruidosa, estilizada entre o corpo e o mundo físico, os elementos da direção de arte que representam a nossa cultura material na tela são muito relevantes. Sejam escadas rolantes traidoras ou máscaras de proteção que se recusam a nos proteger, esses elementos tirados da nossa cultura material são, via de regra, o próprio mote das gags na comédia slapstick. Podemos assumir, portanto, que o mundo físico é o assunto dessa comédia e, na sua expressão audiovisual, estamos falando de um mundo físico fortemente conformado pelo projeto desenvolvimentista da modernidade. Aqui, então, eu puxo o gancho para o segundo ponto que eu já tinha pontuado anteriormente. Nós podemos observar uma espécie de trajetória da comédia slapstick abarcando diversas fases do agenciamento capitalista durante a modernidade, ou melhor dizendo, durante diversos momentos de um projeto que vai concorrer para que se cunhe o termo antropoceno. Isso não se dá apenas pelo repertório do cinema slapstick ser contemporâneo de boa parte dessas transformações, mas também em razão de um dos seus expedientes-chave, que é a utilização de rotina. A comédia slapstick trabalha a partir da repetição de gags, Então a questão da originalidade não está colocada aqui, O que acontece mais é de você trabalhar a partir de um repertório convencional, trazendo em destaque a performance do ator, ou então um tipo de improviso e reapropriação, atualização dessas rotinas. Então, nas gags do gênero, se trabalha em geral com um tipo de atualização que se dá a partir de condições muito comezinhas de existência dos próprios comediantes, Eles trazem, como é uma comédia de forte caráter popular, a ideia também é retirar de fontes próximas a quente temas que falam da nossa fricção com o mundo material. Essa atualização é que mantém justamente o vício e a graça da comédia slapstick. Um exemplo que é muito eloquente desse mecanismo que ajuda a explicar é, por exemplo, a sequência da torta na cara em Tempos Modernos do Chaplin. Nessa rotina, a torta na cara é inserida dentro do contexto da fábrica. Então ela acontece numa cena em que Carlitos é convocado a testar uma espécie de máquina de comer que é oferecida na fábrica em que ele é operário. Obviamente vai dar tudo errado e a cena vai culminar com uma torta na cara. Pouco importa se essa cena é previsível, porque a invenção está em colocar, em reinserir essa rotina dentro de contornos fordistas, que é o tema principal do filme Tempos Modernos. E aí a gente também pensa que a partir da atualização a gente pode ver outras camadas de significação, já que em geral a torta na cara ela está colocada a partir da ideia de grandes explosões de bagunça nos filmes mais clássicos da comédia slapstick. Porém aqui ela vai ser domesticada de uma certa maneira dentro desses contornos fordistas. Então, desse modo, as rotinas elas incentivam a produção de uma trajetória histórica do gênero, na qual se adensa suas significações pela remissão ao repertório. Sob essa lógica, observar as manifestações dos microvídeos cômicos da pandemia, à luz das obras de Buster Keaton ou Jacques Tati, por exemplo,
é mais do que apenas localizá-los dentro de uma tradição. É adensar sua leitura, observar uma transformação da performance cômica do corpo a corpo do comediante, com os espaços e objetos do mundo ficcional que vão se modificando dentro de um repertório com convenções bastante solidificadas. Vejamos a partir de alguns exemplos que tratam da nossa circulação nas cidades. Os burlescos da era de ouro do slapstick estadunidense, tais como Buster Keaton, Harry Lloyd e Charlie Chaplin, incorporaram os obstáculos da urbe moderna do início do século XX, com suas vertiginosas edificações em altura, automóveis em alta velocidade, máquinas e linhas de montagem industriais. De encontro a esses elementos, esses burlescos responderam com performances acrobáticas que imprimiam no corpo do ator as tensões e estímulos oriundos da modernidade. Jacques Tati, por sua vez, traduziu em gestual hesitante a modelagem do corpo exigida por um mundo reorganizado sob a égide do funcionalismo arquitetônico, que, por volta dos anos 50, enterrou as ruas da cidade antiga em carrosséis de carros e a relegou à obsolescência, levando seu personagem a reboque, inclusive. Em contraposição à intensa movimentação desregulada do slapstick dos anos 20, a circulação normatizada de corpos e objetos também é um mote recorrente da obra de Tati, que dedicou também boa parte das suas gags a explorar a coreografia do trânsito moderno recheado de automóveis. As setas excessivas nas ruas de Meu Tio são um exemplo dessas novas exigências disciplinares que se aplicam dentro da cidade. Décadas mais tarde, a gente pode pensar numa nova atualização quando a gente vê os microvídeos produzidos durante a pandemia. Nesse sentido, eu trago como exemplo um vídeo protagonizado por John Cleese, comediante da extinta trupe Monty Python, no qual ele propõe que a gente tenha alguns intervalos para entrar em pânico durante a quarentena. É uma rotina que é claramente vinculada ao repertório do slapstick. A gente vê, né, o comediante indo de um lado ao outro, se agarrando às paredes e se descabelando. E o único cuidado com a direção de arte é muito simples, mas também bastante eloquente. As janelas estão fechadas para um mundo que não pode mais comportar a nossa circulação. Contudo, se todo mundo parece ficar mais estreito nessa trajetória, a cena final de Meu Tio, de Jacques Tati, nos lembra que sempre é possível desobedecer às regras e virar na contramão. E aqui entramos no nosso terceiro ponto característico da comédia slapstick, que é o escárnio com a autoridade. É muito comum nas perseguições policiais que abundam dentro do gênero, mas que também pode indicar a possibilidade de burla nas prescrições contidas em nossa cultura material. Esse foi um dos aspectos destacados por Bazin, inclusive, na performance cômica de Carlitos. Como nós já falamos anteriormente, né, para Carlitos os objetos nunca servem dentro da função prescrita a eles. Mas, pelo contrário, podem servir quando Carlitos faz um uso diferente deles, que está fora da determinação social colocada, para atender uma outra necessidade imediata. Então, para o Carlitos, os objetos sempre servem à margem do sentido que a sociedade lhe atribui. Essa performance denota-se em posições presentes, né, no mundo material construído e as desnaturaliza. Nesse sentido, a comédia slapstick vincula-se ao riso carnavalesco proposto por Bakhtin. O humor slapstick ataca a visão oficial do mundo, atuando pela inversão das relações hierárquicas de poder e atacando normas, regulamentos e ícones de respeito. Essa característica disruptiva também está presente na contravenção da relação de causalidade da experiência, tanto em termos de economia narrativa, quanto de normatização utilitária de objetos e cenários que aparecem nos filmes. Um exemplo eloquente dessa terceira característica presente na produção de imagens cômicas da pandemia pode ser acusado em um GIF animado que se espalhou nas redes em 2020 e propõe uma gambiarra que burla a adesão compulsória às videochamadas do trabalho remoto. A sequência começa justamente com essa interface de videoconferência que abundou a nossa vida durante 2020, e após alguns instantes a gente percebe que, na verdade, um dos espectadores, né, dessa palestra tinha colocado uma imagem diante da câmera para poder ter um momento de lazer refratário a essa obrigação do que a gente começou a chamar de novo normal durante a pandemia. Portanto, em consonância com esses três fatores, defendo que essa produção de humor que circulou nas redes durante a pandemia colaborou e colabora para a formação de um discurso potente sobre o seu contexto. Longe de respostas teleológicas, redentoras ou apocalípticas, esses vídeos cômicos atuaram pela repetição, aliando as rotinas do gênero slapstick à orientação remix da internet e colocaram em primeiro plano, mais uma vez, a vulnerabilidade do corpo humano diante dos efeitos mais comezinhos e eminentemente físicos dessa tragédia anunciada.
Nesse sentido, esses vídeos são um convite para aterrar e promovem uma ruptura com a naturalização das narrativas lineares sobre a progressão inexorável do projeto desenvolvimentista que concorreu para o que nós chamamos de antropoceno. Obrigada.